Sempre gostei de pescar. Desde moleque, esse era meu refúgio. O silêncio, a água, a solidão, era onde eu limpava a mente. E naquela noite, tudo estava perfeito. Céu limpo, quase nenhuma nuvem, a lua cheia refletindo no espelho do rio. Perfeito, ou pelo menos parecia. O lugar onde eu fui é bem conhecido por quem gosta de pescar na região, mas pouca gente vai lá à noite. Fica meio isolado, no fim de uma estrada de terra, cercado por mata fechada. Dizem que é cheio de traíra, dourado e até pintado. E naquele dia eu estava determinado a voltar para casa com os peixes grandes. Cheguei por volta das 8 da noite. Montei minha barraca, preparei os equipamentos, joguei a linha e me sentei na beirada do barranco, só ouvindo o som da água correndo e o vento passando pelas árvores. Uma paz difícil de explicar. Mas essa paz não durou muito. Depois de umas 2 horas, percebi que o rio estava estranho. A água, que antes corria tranquila, começou a ficar mais pesada, mais densa. Como se algo muito grande estivesse se movendo ali embaixo, deslocando tudo. O som da correnteza mudou. Tava mais abafado, mais fundo. No começo, achei que fosse um peixe grande. Até fiquei animado. Me levantei, segurei a vara com mais força, esperando ela envergar de vez. Mas não foi isso que aconteceu. A linha começou a ser puxada. Devagar no início. Depois, de repente, foi como se tivesse enganchado em alguma coisa gigantesca. A vara dobrou de um jeito que parecia que ia quebrar. Eu lutei com aquilo por uns bons minutos, puxando, segurando, tentando trazer para a margem. Mas aí, no meio da força, a linha arrebentou. E junto com o estalo, veio um som, vindo de dentro da água. Um som que até hoje eu não sei explicar. Não era um som de peixe, nem de bicho. Era como se algo respirasse. Uma respiração pesada, úmida, borbulhando por baixo da superfície. Fiquei parado, olhando o rio. E foi aí que eu vi. Um pouco mais adiante, perto de onde a água fazia uma curva, algo emergiu. Primeiro, só um vulto escuro. Depois, lentamente, uma forma. Parecia uma cabeça. Mas não era de peixe, nem de nenhum animal que eu conheça. Era comprida, alongada, coberta por uma pele lisa, acinzentada, com marcas escuras, quase como cicatrizes abertas. E os olhos eram fundos, sem pálpebras, sem piscada. Fixos, com um brilho leitoso, opaco, que parecia atravessar a escuridão e mirar direto em mim. Eu congelei. Nem respirei. Só consegui olhar aquela coisa observando, como se avaliasse se eu era uma ameaça ou uma presa. De repente, aquilo afundou de novo. Sumiu, sem fazer barulho, sem respingo, como se fosse parte da água. Corri para guardar as coisas. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui enrolar a linha, nem dobrar a barraca. Só pensava em sair dali o mais rápido possível. Enquanto jogava tudo na caçamba do carro, ouvi, vindo da água, bem no meio do rio, um som, baixo, arranhado, que juro por Deus, parecia uma risada. Acelerei pela estrada de terra, levantando poeira, olhando o retrovisor o tempo todo, achando que, a qualquer segundo, aquela coisa ia sair do mato, ou aparecer no meio do caminho. Cheguei em casa suando frio, coração disparado, e prometi a mim mesmo que nunca mais ia pescar naquele rio. Nem de dia, nem com companhia, nem nunca mais. O problema é que, desde aquela noite, às vezes, quando tô sozinho em casa tarde da noite, eu ouço, bem longe, quase imperceptível, aquele mesmo som, aquela respiração pesada, como se ela ainda me procurasse. Eu sempre gostei de pescar sozinho. Desde moleque, aprendi a encontrar um tipo de paz no silêncio da água, no som dos remos cortando o lago ou do motorzinho velho empurrando o barco devagar. Na solidão, parece que a gente escuta até o que não deveria. Foi exatamente numa dessas noites em que eu aprendi, da pior forma possível, que existem coisas no mundo que não querem ser encontradas. Aquele dia tinha começado estranho. O céu estava limpo,
mas o vento estava esquisito, meio gelado demais para a época. Mesmo assim, insisti. Peguei meu barco pequeno, botei o motor de popa, as iscas, lanterna, tudo o que precisava, e fui até um lago que fica isolado, bem no meio da serra. É um lugar pouco explorado, difícil de chegar, justamente por isso perfeito para pesca. Cheguei por volta das 4 da tarde. O plano era pescar até a noite e, se rendesse, ficar até de madrugada. Quando joguei a primeira linha, percebi que a movimentação estava estranha. A água estava parada demais. Nem uma ondinha, nem um peixe pulando. E não era só isso. O barulho, ou melhor, a falta dele, foi me deixando desconfortável. Não tinha som de vento, de grilo, de pássaro, nem de bicho na mata. Era como se tudo em volta tivesse simplesmente parado. Mas teimoso do jeito que sou, segui pescando. Até que, do nada, uma fisgada violenta. A vara quase escapou da minha mão. Segurei firme, comecei a trabalhar o peixe. E era pesado, muito pesado. A linha tremia, rangia, como se fosse arrebentar a qualquer momento. Só que aí, percebi algo que me deixou com os pelos do corpo todos em pé. O barco começou a se mover. Mas não era puxado pelo vento, nem pela correnteza. Era como se aquilo que estava na ponta da linha estivesse arrastando o barco. Aos poucos, eu fui sendo puxado para longe da margem. Olhei para trás e vi as luzes da costa ficando cada vez menores, até que, de repente, sumiram. Quando percebi, eu estava cercado de escuridão. O motor não ligava, nem um som. Só o barulho da linha esticando, até que ela se soltou. Naquele instante, a água ficou diferente. Começou a borbulhar, como se algo muito grande estivesse se movendo lá embaixo. Peguei a lanterna, iluminei a superfície, e foi aí que eu vi. Primeiro, uma sombra gigantesca, passando sob o barco. Ela parecia circular, como se estivesse me rodeando. E então, algo emergiu. Uma mão enorme, podre, com dedos longos, finos, pele inchada, cheia de rachaduras, como se fosse carne deixada na água por dias. Ela surgiu da água, se apoiando na borda do barco, apertando com tanta força que a madeira começou a estalar. Iluminei com a lanterna, e vi o braço subir, e junto, uma cabeça. Mas não era uma cabeça normal. Era deformada, inchada, sem traços definidos, com buracos fundos onde deveriam estar os olhos. E da boca, escorria uma água preta, viscosa, que fazia um som molhado grotesco. Naquele momento, minha única reação foi me jogar para trás, quase caindo dentro da água. A coisa soltou o barco, afundando de novo. Mas, ao mesmo tempo, outras bolhas começaram a subir, não era só uma. Senti um choque. Algo bateu no fundo do barco com tanta força que quase me jogou no lago. O barco tremeu. Depois, outro baque. E outro. Como se coisas, várias coisas, estivessem se debatendo ali embaixo. Olhei para trás. O motor estava morto. Não ligava de jeito nenhum. Peguei os remos, comecei a remar, mas parecia que eu não saía do lugar. A água estava pesada, como se algo sugasse o barco para baixo. E então, ouvi. Primeiro, achei que fosse o vento, mas não era. Era um sussurro. Um sussurro que vinha de todos os lados. Frases desconexas, vozes sobrepostas, em línguas que eu não entendia. E no meio disso, uma palavra se repetia. Fique. Iluminei para frente, e juro por tudo que é mais sagrado, a água estava se abrindo. Como se algo gigante, lá embaixo, estivesse empurrando para fora, formando uma espécie de redemoinho raso, e no centro, eu vi uma fenda. Um buraco negro, profundo, no fundo do lago. E dentro dele, silhuetas de corpos. Alguns flutuavam, outros se arrastavam, tentando sair, mas eram puxados de volta. Rostos deformados, bocas abertas como se gritassem debaixo d'água. O barco começou a se inclinar para a direção da fenda, como se estivesse sendo sugado. Eu remava com toda a força, mas parecia remar em cimento. Então, do nada, um dos remos quebrou. Caí de joelhos dentro do barco, tentei pegar qualquer coisa.
Foi quando, no desespero, comecei a gritar. Mas meu grito parecia morrer ali mesmo, como se o som não saísse. Eu comecei a rezar, a puxar o motor, e foi aí que, de repente, ele pegou. O motor ligou com um estouro, cuspindo fumaça, tremendo como se fosse explodir. Eu nem pensei. Acelerei tudo o que pude. O barulho do motor parecia um grito, rangendo, tossindo, cuspindo óleo. O barco tremia tanto que parecia que ia desmontar no meio do lago. A água começou a bater nas laterais, ondas surgindo do nada, tentando me derrubar. Eu segurei firme, com as duas mãos no acelerador, encarando a escuridão, sem nem olhar para trás. Aos poucos, a margem começou a surgir no horizonte. As árvores, as pedras, a trilha de terra. Eu não sei como, mas consegui. Bati o casco do barco na terra, pulei antes mesmo dele parar por completo. Saí correndo, gritando, procurando qualquer pessoa, qualquer sinal de vida. Mas não havia ninguém. Nenhuma alma viva. O lugar estava completamente deserto. Ofegante, virei para olhar o lago. E o que vi me gelou até os ossos. A água estava lisa, serena, tranquila, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Era só um lago comum. Quando cheguei no carro, ele estava com as portas abertas, as luzes internas acesas. E no banco do passageiro, tinha algo molhado, um rastro de água e uma coisa que parecia uma mão feita de lodo. Eu não quis entender. Liguei o carro e saí dali, quase destruindo a suspensão na trilha de terra. Até hoje eu não sei o que vi naquele lago. E, sinceramente, acho melhor não saber. Mas desde aquele dia, nunca mais consegui entrar num barco. Sempre fui apaixonado por pesca. É aquele tipo de coisa que quem gosta, não troca por nada. A emoção de fisgar, o silêncio da água, o cheiro da natureza, não tem preço. Foi por isso que, quando inauguraram um pesqueiro novo na região, eu não pensei duas vezes. Era uma propriedade grande, bem afastada da cidade, com um lago enorme, rodeado de mata fechada. As fotos no anúncio mostravam uma estrutura impecável, decks de madeira, quiosques, iluminação, tudo novinho. Cheguei no final da tarde, bem na hora em que o céu começava a ganhar aquele tom alaranjado. O dono, um cara estranho, alto, magro demais, me recebeu no portão. O olhar dele, não sei explicar, parecia vazio, meio distante, como se estivesse ali fisicamente, mas a mente, em outro lugar. Ele me deu algumas instruções, falou para escolher qualquer ponto no lago, e, antes de virar as costas, soltou uma frase que até hoje ecoa na minha cabeça. Se escurecer, não fica muito perto da água. Achei estranho, claro, mas relevei. Achei que era só alguma superstição boba, coisa de interior. Me acomodei num deck que ficava mais isolado, quase no fundo da propriedade, longe dos outros pescadores. Era um lugar perfeito, calmo, silencioso, cercado de árvores que se refletiam na água escura. Logo no primeiro arremesso, fisgada. E que fisgada! Era como se o peixe fosse do tamanho de um pneu de caminhão. Comecei a trabalhar a linha, lutando com aquilo que parecia não querer sair da água de jeito nenhum. A adrenalina subiu. Mas aí, começou. Primeiro, aquele silêncio estranho. Silêncio demais. Nem vento, nem som de grilo, nem pássaros. Como se tudo tivesse simplesmente desligado. Então veio aquele cheiro. Um fedor absurdo, de coisa podre. Forte. Tão forte que me fez engasgar. Olhei em volta, achando que algum bicho morto estava por perto. Mas não havia nada. A boia na água começou a se mexer, mas não para baixo, como quando o peixe puxa. Ela começou a girar, dando voltas em círculos, como se algo rodasse embaixo d'água. Foi aí que eu vi, primeiro, uma mão. Uma mão branca, magra, esquelética, que emergiu devagar da água, se apoiando na beirada do deck. Depois, outra, ambas segurando firme, como se alguém estivesse tentando sair dali. E então, uma cabeça. Uma mulher.
A pele branca, inchada, rachada, os olhos fundos, completamente pretos, sem pupilas. Os cabelos longos, encharcados, grudados no rosto. A boca, aberta, muito aberta, larga demais, até onde a pele parecia rasgar. Ela ficou ali, metade para fora da água, me encarando. A boca se movia, mas nenhum som saía. Só aquele cheiro, e aquele olhar. Eu congelei. Não consegui nem gritar, nem mexer um músculo. Mas não era só ela. Atrás, começaram a surgir outras cabeças. Outros rostos. Homens, mulheres, alguns com olhos, outros sem. Todos flutuando, rodeando o deck, encarando, como se esperassem alguma coisa. Mais mãos começaram a surgir, segurando pedaços da madeira como se tentassem subir. E então, comecei a escutar sussurros, mas era como se viessem de dentro da minha cabeça. Sussurros que não pareciam humanos. Me levantei no impulso, tropecei nas tralhas de pesca, e corri. Corri sem olhar para trás, sentindo o som de passos molhados atrás de mim, respirações arfantes, e aquele cheiro me seguindo. Quando alcancei a área principal do pesqueiro, não havia mais ninguém. Nem o dono. Nem os outros pescadores que, horas antes, eu tinha visto escolhendo seus pontos. Tudo vazio. Corri até o portão, mas ele estava trancado com uma corrente grossa e um cadeado velho. Comecei a chacoalhar, gritar, pedir ajuda, até que, do nada, ouvi um estalo. E o portão se abriu. Atravessei correndo, entrei no carro, e saí acelerando tanto que as rodas cantaram no barro. Só parei quando já estava na estrada principal, longe dali. No dia seguinte, fui tentar entender o que tinha acontecido. Perguntei para moradores, procurei algum registro daquele lugar, e foi aí que descobri. Aquele pesqueiro tinha sido construído em cima de um antigo sítio que, anos atrás, tinha sido palco de um crime horrível. Uma família inteira, encontrada morta, afogada no próprio lago. Dizem que nunca souberam exatamente como aquilo aconteceu. Mas o lago ficou conhecido na região como um lugar onde ninguém devia se aproximar. O que mais me perturba é que até hoje, se eu fecho os olhos, ainda sinto aquele cheiro. E escuto aquelas vozes, no fundo da minha mente. Sempre fui apaixonado por pesca. Desde que me entendo por gente, estar à beira de um lago, segurando uma vara, é meu jeito de escapar dos problemas da vida. Na última vez que saí para pescar, acabei escolhendo um lago diferente. Fica a umas 2 horas da cidade, meio escondido, pouca gente conhece. Tinha ouvido falar que era cheio de traíras e tilápias gigantes. Parecia o lugar perfeito para passar o dia. Cheguei cedo, o sol ainda nem tinha aparecido direito. O lugar era estranho, bonito, mas carregado. Aquelas águas escuras, espelhadas, rodeadas por uma vegetação densa. Tudo muito quieto, como se a natureza ali prendesse o próprio fôlego. Preparei meu barco, organizei as tralhas e fui pro meio do lago, em busca do melhor ponto. Enquanto remava, percebia como aquele lugar parecia esquecido. Sem nenhum outro barco, sem ninguém nas margens. Só eu e o som da água batendo levemente no casco. Depois de umas 2 horas pescando, comecei a notar um movimento mais adiante, meio no canto do lago, quase escondido pela neblina que começava a se formar sobre a água. A princípio achei que era a imaginação, mas não, era um barco. Um barco velho, de madeira escura, desgastada, com rachaduras nas laterais. No banco do meio, um homem. Usava um chapéu de palha surrado, camisa xadrez desbotada e calça puxada até o joelho. Ele acenou para mim. E, não sei porquê, mas aquele aceno me deu um arrepio na espinha. Fui me aproximando devagar, curioso. Quando cheguei perto, ele abriu um sorriso estranho, largo demais, com dentes tortos e amarelados. Pescando sozinho, hein? Disse ele, com uma voz rouca, arrastada. Confirmei com a cabeça. E ele não demorou. Olha, se quiser, posso te levar no melhor ponto desse lago. Ninguém pega peixe ali como eu pego. É garantido. Só subir no barco. Na hora,
Meu corpo gelou. Não sei explicar, não era medo comum. Era aquele tipo de sensação que te paralisa, que faz teu instinto berrar que tem algo errado. Olhei pro rosto dele. A pele parecia muito pálida, enrugada, seca, como se tivesse ficado tempo demais debaixo d'água. Os olhos fundos, quase sem brilho. Recusei, disfarçando. Disse que estava bem, que preferia continuar onde estava. Ele manteve aquele sorriso, mas agora parecia mais forçado. Tem certeza? Insistiu. É só subir, ninguém vai nem perceber que você sumiu. Aquilo me travou. A forma como ele falou, como se fosse só mais um sumiço qualquer. Eu apenas balancei a cabeça, fingindo que estava ajeitando as iscas, e aos poucos fui remando para trás, tentando me afastar. Ele ficou me olhando por mais alguns segundos, depois soltou um sorriso torto e virou o barco, desaparecendo no meio da neblina, como se tivesse sido engolido pelo próprio lago. Depois disso, a vontade de continuar ali acabou. Guardei tudo às pressas e voltei para a margem. Foi só quando cheguei no vilarejo próximo, parando no mercadinho para comprar água, que decidi comentar o que tinha acontecido. O atendente, um senhor já de idade, empalideceu na hora. Me olhou como quem vê um fantasma e perguntou, quase sem voz: "Ele te ofereceu carona pro melhor ponto do lago?" Assenti, já começando a entender que aquilo não era normal. Foi então que ele contou. Disse que, há muitos e muitos anos, um pescador local tinha desaparecido naquele lago. Saiu para pescar sozinho, numa manhã qualquer, e nunca mais voltou. Depois de dias de busca, encontraram o barco dele, vazio, flutuando no meio da água. Desde então, as lendas começaram. Pessoas juram ter visto um homem num barco velho, oferecendo carona pro melhor ponto do lago. Quem aceita, simplesmente desaparece. O barco é encontrado dias depois, à deriva, vazio, sem sinal de ninguém. E sempre é do mesmo jeito. Um homem magro, pele pálida, chapéu de palha, sorriso largo demais. Dizem que ele se tornou parte do lago. Um espírito preso ali, condenando quem se aproxima, levando pescadores para sabe-se lá onde. Naquela noite, deitado na cama, fechei os olhos e só conseguia lembrar do sorriso dele, e da frase que não me sai da cabeça até hoje: "Ninguém vai nem perceber que você sumiu." Desde aquele dia, nunca mais pesquei sozinho. E nunca mais voltei naquele lago.